Hoje eu estou convencido de que a probabilidade de uma recessão está alta demais para ignorar e eu quero te mostrar nos próximos minutos toda a tese por trás disso. Então, primeiro eu queria começar que as pessoas elas tendem a pensar de forma linear. A gente viu no mundo inteiro, não somente no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, em vários lugares, que a inflação subiu e que a partir de agora ela vai cair de forma linear também. Mas esse que é o problema, o sistema monetário ele não funciona assim. E eu sempre falo no meu podcast, tem vários outros capítulos que eu falo sobre isso, como o sistema monetário inteiro, mundial, principalmente o sistema bancário, ele mudou depois de 2008, já que os bancos eles pararam de emprestar uns aos outros baseado somente em reputação. Eles tinham crédito na praça e eu vou emprestar para você porque eu te conheço há muito tempo. Mas a gente sabe exatamente que isso mudou completamente quando nós tivemos a crise de 2008 e que a partir de agora o que manda é colateral. Você só vai pegar alguma coisa comigo com caução. Só te empresto se você tiver colateral para me dar e eu só te devolvo caso você pague integralmente a sua dívida mais os juros. E essa operação é o repo, né? Que na verdade é uma recompra, repurchasing agreement, certo? A gente que usa os bonds para fazer isso. Eu falo isso, é o tema basicamente do meu podcast. Só que isso fez o mercado de crédito retrair bastante, né? Então eu empresto muito menos porque eu estou muito desconfiado e não tem colateral suficiente. Inclusive você usa o mesmo colateral para rehipotecar várias vezes. Isso acaba criando um risco maior na economia. Eu tenho vários capítulos falando sobre esse assunto, você pode seguir no meu podcast caso seja a primeira vez que você esteja me ouvindo e vai acompanhando, que isso é muito importante. Agora, a única forma que você tem de realmente imprimir dinheiro na economia, é isso que eu quero tirar esse conceito, né, de que o Fed que imprime dinheiro e manda para todo mundo, eu falo também de que a única forma de você realmente imprimir dinheiro é criando crédito. E quem faz isso são os bancos ou entidades bancárias. Às vezes o Fed pode agir como um banco, mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. São os bancos que acabam criando isso, mas desde que eles tenham convicção na sua análise de risco, nos seus algoritmos de risco, de que a pessoa que vai pegar o empréstimo vai, de fato, pagar de volta. Ou seja, eu preciso garantir que eu tenha o recebimento de volta. Aí eu crio crédito, aí eu crio novo dinheiro que vai circular buscando produtos e serviços, que é, de fato, a inflação monetária. Essa é a inflação correta, certo? Agora, a gente viu que isso reduziu muito depois de 2008. Né? O crédito retraiu porque não tinha colateral suficiente. Pronto. Agora, nós tivemos uma anomalia em 2020 e 2021, porque houve, de fato, uma impressão de dinheiro real, só que ela aconteceu meio que por fora do sistema bancário. O Tesouro americano ele agiu como se fosse um banco, emitindo cheques para todos os americanos, que foi aquele cheque de estímulo que aconteceu durante a pandemia, e que aquilo sim foi uma impressão de dinheiro excepcional por dois motivos. Primeiro, porque foi sim uma operação de crédito, você tinha os PPP loans, ou seja, você tinha que pagar de volta esse crédito. Muitas pessoas, inclusive, hoje estão sendo processadas porque elas não pagaram de volta ou usaram isso para maquiar, né, para fraudar. E sim, foi uma operação de crédito, mesmo que, para alguns casos, tenha havido o perdão desse crédito, criando um prejuízo de balanço. Mas foi sim uma operação de crédito. Agora, a outra coisa que permitiu isso acontecer foi por ter sido um fator emergencial, que não precisa de aprovação no Congresso. Então, isso aconteceu de fato, houve um bypass por conta da emergência criada e aí cheques foram distribuídos para todo mundo. Só que isso não acontece, não é a forma normal de se acontecer. Né? A gente tem que diferenciar que esse estímulo fiscal realmente criou uma quantidade artificial de dinheiro que a gente mede pelo M2, né? o M2 da economia, que é realmente o dinheiro que circula buscando produtos e serviços, ele aumentou, causando sim uma inflação. Só que a inflação mais sentida, ela veio depois que nós tivemos
a parada de todas as fábricas, né? A quebra da cadeia produtiva do mundo, criando o supply shock, ou seja, você não tinha mais oferta de produtos. Quando você não tem oferta, é claro que os preços vão subir, mas esse é uma inflação completamente diferente. Eu nem gosto de chamar isso de inflação, porque a inflação ela é monetária. Quando você tem uma subida de preços, eu chamo simplesmente do que é uma subida de preços ao consumidor. Ok? Então é isso que é muito importante a gente diferenciar. E isso realmente criou a força do que nós chamamos hoje de inflação, que agora está começando a cair. Mas isso criou toda uma sensação de inflação persistente que nós temos até hoje, né? Os preços de tudo continuam muito altos. E essa reclamação vem justamente dessa correção que começou a acontecer agora, né? Então ela perdurou durante bastante tempo e criou uma série de confusões, né? O que está fazendo os preços subirem? O que está fazendo os preços caírem agora? Então é isso que eu quero discutir. Baseado no que eu vou te passar a seguir, a minha premissa de que esse movimento que agora é deflacionário, porque agora nós estamos vendo uma destruição de demanda e as pessoas estão consumindo cada vez menos com medo de alguma coisa que vai acontecer e se endividando muito menos, porque nós temos juros ao consumidor que estão artificialmente altos, de que isso agora é só o começo. A minha premissa, obviamente baseada em probabilidades, é de que esse movimento nem começou ainda e não teremos um soft landing, mas sim um hard landing, ou seja, o pouso não vai ser nada suave, vai ser realmente uma porrada no solo e isso vai acabar preocupando o Fed, mas para o lado contrário. Ele está preocupado com a inflação, mas ele vai ser obrigado a se preocupar a partir de agora com a deflação. Então, vamos lá. A gente teve um impulso de crédito em 2020 e 2021 que fez com que nós tivéssemos realmente essa inflação, a tal da impressão de dinheiro de verdade, mas esse processo ele parou de forma abrupta em 2022 e 2023. Parou-se completamente. Inclusive, você viu nos gráficos de M2 que ele caiu de forma... Ele vem caindo ao longo do tempo. Então, se ele vem caindo, você não tem impressão de dinheiro, certo? Quando você imprime dinheiro real que entra na economia, como aconteceu em 2020, essa inflação ela dá uma acelerada temporariamente. Mas você só consegue mantê-la alta durante um longo período de tempo se você continuar imprimindo dinheiro também por um longo período de tempo. E isso simplesmente não está acontecendo. Não está se imprimindo dinheiro na economia. E eu sei que muitos vão discordar de mim, você vai ver muito conteúdo na internet falando o contrário, falando que nunca se imprimiu tanto dinheiro porque nunca teve tanta dívida pública. E são coisas completamente diferentes. Você emitir bonds americanos ou se endividar cada vez mais para ter gastos governamentais não significa que você está imprimindo dinheiro, você está aumentando as suas dívidas, mas o dinheiro usado pode ser o mesmo dinheiro, desde que você tenha a velocidade suficiente para que ele corra de mão em mão e ele pode ir para a economia real ou pode não ir para a economia real. Você pode captar ele por impostos, você pode captar ele por terceiros, pode ser que a China pague a sua dívida, pode ser que a Itália pague a sua dívida. Você entende como as coisas são bem diferentes? Isso não significa que está tendo impressão de dinheiro, ok? E isso já faz praticamente 1 ano e meio, 2 anos que parou-se de imprimir dinheiro. E 18 meses depois, a gente começa a ver o cenário de inflação ao redor do mundo apresentar uma queda, que é o motivo pelo qual todos os bancos centrais estão monitorando como se eles estivessem fazendo um bom trabalho de controle. Não, eu subi os juros para dar uma caída na inflação e agora está dando tudo certo, nós estamos começando a chegar. Na Europa, a inflação está começando a ficar sob controle, o Brasil também, a Selic está caindo cada vez mais e o Fed já parou de subir, já está demonstrando que no ano que vem ele vai começar a querer dar uma queda. Enfim, fica aquele consenso de que nós estamos fazendo um bom trabalho. Eu até tenho que admitir que para você criar a ilusão de que você realmente está controlando a economia, né, apesar de você só ter uma certa influência, mas o mercado acha que tem uma influência muito maior do que o realmente tem, e é isso que importa. Você joga o jogo do mercado, ele é baseado em expectativas e narrativas, e não na realidade, né, certo? Então, de fato, eles estão fazendo um excelente trabalho no controle da narrativa. E
A gente sabe que, na verdade, o que vem acontecendo que faz essa queda que está começando a acontecer, que eu venho até falando aí recentemente, né, sobre os preços dos imóveis que estão começando a cair, os aluguéis estão começando a cair. Você teve um preço, inclusive, da gasolina que começou a cair, né, a demanda por petróleo começou a despencar, certo? O petróleo agora beirando ali $70 o barril, sendo que todo mundo falou que ia para 150, 300, né? Agora vão ter hiperinflação, 2 guerras, mas os preços continuam caindo. Claro que ainda não está como era antes na pandemia, mas esse é um processo que vem acontecendo e está começando agora. É importante que nós acompanhemos isso de perto. Então, essa história é muito mais do que inflação de verdade ou monetária, que já parou faz 1 ano e meio, quase 2. Nós temos uma história de demanda, de destruição de demanda. É o outro lado da equação. Isso também faz os preços caírem, não é a inflação que cai. A inflação já caiu há muito tempo. Se você para de imprimir, a inflação cai. Só que, se você tem uma queda de demanda, os preços ao consumidor começam a cair. É muito importante a gente fazer essa distinção. Então, a narrativa que você tem até hoje é que a inflação não era transitória, lembra? Transitory. Todo mundo brigava com o Fed, falava, eles estão mentindo, não tem nada de transitório. E, na verdade, a gente vai ter uma inflação ad eterno. E agora, eu vou ser obrigado, é o único momento que eu vou ter que concordar com o Fed é que a inflação, ela parece, a inflação entre aspas, né, o CPI, o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, de fato está mostrando ser transitório, certo? Mas não pelos motivos que ele acha que é de fato. Percebe a confusão de narrativas? Esse é o maior motivo pelo qual eu faço o podcast, é para tentar separar os termos e mostrar como essas confusões de palavras e termos podem fazer com que você tenha uma interpretação completamente errada sobre o que está realmente acontecendo com o mercado. Então é aí que muitos vão poder começar a ter um choque de realidade no ano que vem. E mesmo a Inglaterra, por exemplo, onde a gente considera que está tendo uma das inflações mais persistentes, né, que ele chama de sticky inflation, aquela inflação que fica grudada, que não sai de jeito nenhum, os modelos já mostram um índice de preços ao consumidor abaixo dos 2%. É muito baixo considerando o que vinha acontecendo na Inglaterra até agora. E outros modelos já estão mostrando aí que já vai buscar 1% e outros beirando 0%, indo em direção deflacionária a toque de caixa. Mas por que isso está acontecendo? Nós temos forças deflacionárias, recessivas, e isso é pior do que uma força inflacionária. Então é importante que a gente pare de pensar no sistema monetário de forma linear. Você consegue fazer uma subida exponencial se você imprimir dinheiro, mas somente em forma de crédito, dinheiro real na economia. Não estou falando dos bank reserves em operações entre o Fed, o banco e os bancos comerciais. Isso não vai para a economia real, certo? Por mais que você aumente o balanço dos bancos, que você aumente o balanço do Fed, isso não vai para a economia real. Assim que você para de imprimir, você vê a mesma queda acentuada, só que para baixo. E é por isso que muitas vezes a gente tem a impressão de que está tudo bem e cria essa ilusão de soft landing. Durante meses você tem aquela impressão maravilhosa de que, olha, se não aconteceu nada, não vai acontecer nada, certo? Porém, essa situação acaba se deteriorando em questão de semanas ou mesmo dias. E esse é um processo que toma tempo no mercado monetário. E é um lag, a gente chama isso de macro lag, certo? É um macro lag. É um lag entre o que acontece no sistema monetário e no mercado de bonds, na curva de bonds, até isso de fato se traduzir na economia real. E é isso que cria toda essa confusão. Então, vamos só para você ter uma ideia, o que o mercado hoje está pensando no mercado de opções, certo? O mercado de opções ele dá uma boa indicação do que as pessoas de fato estão pensando, quais são as expectativas que o mercado tem. E se a gente parar para ver, a narrativa de hard landing está despencando, ou seja, a narrativa de recessão está despencando e a narrativa de soft landing não para de subir.
é só o que se fala. Você vê isso traduzido nos mercados de ações, você vê as ações subindo, você vê tudo indo muito bem, mas é exatamente essa a narrativa que nós temos hoje. Não vai acontecer nada. Se não aconteceu até agora, eu inclusive já estava preparado para essa recessão que vocês estão me falando e não está acontecendo nada. Eu não vou perder meu tempo segurando o bond na minha mão. Eu vou na verdade, para o mercado de ações porque eu estou perdendo com isso. É o FOMO, né? Então você quer entrar, tá todo mundo subindo, nós estamos quase no índice Nasdaq, está quase batendo a alta histórica. Tudo está batendo as altas históricas. Ou seja, você é um completo idiota se você não tiver no mercado de ações, certo? É assim que o mercado de opções está agindo hoje. E ele está cada vez mais animado. E com qualquer notícia, só o fato do Jerome Powell ter parado de subir os juros, o mercado agiu de forma histérica, como se ele tivesse realmente numa final de Copa do Mundo, ganhando a Copa do Mundo. Acabou, não vai ter mais nada. Nós estamos ricos, certo? É essa euforia que acaba sendo um grande erro se você não considera esse macro lag. O tempo entre os indicadores antecedentes e isso acontecer de fato na economia. E é um prazo que sempre foi entre 18 a 24 meses nas últimas recessões que foram previstas, na minha opinião, o melhor indicador de todos, que é a inversão da curva de bonds. Se não aconteceu, é porque não vai acontecer. Isso a gente chama de recency bias, que traduzindo seria o viés da recência, né? Então, o que está acontecendo significa que vai acontecer na frente. E os dados mostram claramente que todas as vezes que houve uma subida de juros pelo Fed, os efeitos na economia real de recessão só foram sentidos entre 18 a 24 meses depois. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, o Fed aumenta os juros, certo? Aumentou, beleza. E a gente viu agora que ele aumentou da forma mais rápida da história dos Estados Unidos, mas ninguém se lembra disso. A curva acaba invertendo, porque a ponta da esquerda, que é a ponta curta, ela sobe, mas a da direita está baixa. Então, ela acaba fazendo uma inversão, ela acaba ficando... ela vira uma descida ao invés de uma subida, que seria uma economia saudável. Já tinha um capítulo sobre isso, uma inversão de curva, você pode ver aqui no meu podcast também. E aí, você acaba vendo o mercado de bonds tentando se proteger e todo mundo comprando bonds de longo prazo, fazendo a parte da direita baixar mais ainda e inverter mais ainda. E isso vai se perpetuando durante um tempo, os juros ficam altos para o consumidor, as pessoas veem que você hipotecar uma casa fica cada vez mais caro, eu já não quero mais vender a minha casa porque eu não quero sair do meu mortgage, né, do meu contrato imobiliário que está a 3%, e agora se eu sair e for para uma nova casa eu vou pagar 7%, então eu vou ficar quietinho onde eu estou, as vendas não acontecem, desaquecem a economia, você tem menos consumo, porque eu não vou me endividar no cartão de crédito porque os juros subiram, certo? Não faz sentido. Então, eu vou segurar um pouco a mão. E aí, a partir desse momento, as vendas caem, o Black Friday vende menos, o Natal vende menos, o Thanksgiving vende menos, o Dia das Mães vende menos, e as empresas começam a entrar em dificuldades. Mas eu não quero demitir os meus funcionários, eu quero que as coisas continuem bem. Então, eu vou segurando, eu vou esmagando um pouco mais a minha margem, e eu vou fazendo promoções para ver se eu consigo atrair mais consumidores, mas isso não funciona da forma que eu gostaria. Então chega uma hora que as empresas são forçadas a começar as demissões, mesmo não querendo e tentando segurar os seus funcionários ao máximo. Mas chega um momento que isso não dá mais. As pessoas acabam sendo demitidas, obrigadas a sacar do seu 401k, que é a sua poupança, que é a aposentadoria ligada ao empregador aqui nos Estados Unidos, e elas começam a tentar se proteger, e quando eu vou me proteger, eu sei que eu não tenho nenhuma renda entrando, o que eu faço? Eu consumo menos. E aí você acabou de formar um ciclo vicioso. Então, essa inversão da curva de bonds, ela previu 100% das recessões nos últimos 50 anos. E as últimas 6 recessões, esse gap entre a inversão da curva e o que a gente viu de fato acontecendo na economia real, novamente, foi de 10 a 24 meses, certo? O mais curto foi 10 e o maior foi 24 meses. Então você percebe que entre 10 a 24 meses você pode ter um ano de margem de erro nessa previsão, e é aí que mora o perigo, porque dentro desse ano de margem, você tem a impressão de que está indo absolutamente tudo bem, e é nesse ano que você diz que
Dessa vez vai ser diferente. Não teremos recessão de forma alguma. E todas as vezes não houve uma só queda que foi linear, onde as coisas iam piorando gradualmente. A coisa sempre ia muito bem, até que se agravou de uma hora para outra. E todos nós lembramos de 2008, o quão grave foi essa crise, e só para te trazer aqui pela memória, para concluir o pensamento dessa tese, é que quando você teve a crise, ela foi em 2008, né? Final de 2007 para 2008, nós vimos ali realmente as coisas acontecendo, os circuit breakers na Bolsa de Valores e aquele crash monstruoso que ninguém mais que se esquece. Agora fica a pergunta, se você voltar para trás na crise de 2008, sabe quando que a curva de bonds inverteu? Em 2006. Ou seja, nós tivemos 2 anos de inversão de curva e todos os artigos em 2007 falavam sobre soft landing. Então, acho que isso faz a gente pensar bastante para que você acompanhe para ver que, às vezes, as coisas não são tão diferentes quando a gente acha. Não acredito que, principalmente agora, no nosso contexto de hoje, dessa vez realmente não é diferente.